Ele havia tido um pacto com Deus. Ele havia colocado a sua vida diante do Senhor para servi-lo com toda a sinceridade do seu coração. Meus queridos, a aproximação de Jó com Deus e de Deus com Jó, porque é bom que compreendamos isto. Quando Tiago disse: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A esta reciprocidade nós nos aproximamos de Deus, e Deus não se omite. Ele é Deus, mas Ele aproxima de você. E a aproximação de Deus, amados, em nossa vida, ela produz muitos resultados. E um deles, que deve ser muito preservado por nós, amados, é a nossa inteira confiança de que Ele é o Senhor e que Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, o impacto na vida de Jó foi muito grande. E é interessante quando você lê o livro de Jó, tem 42 capítulos. Certamente logo no princípio você percebe que houve ali uma discussão entre Deus e Satanás. Vamos ver como ele é atrevido, até quando os anjos, os homens de Deus se apresentam, o diabo se coloca no meio. Pois bem, ali houve uma troca de palavras. Deus pergunta para o diabo: onde você vem? Se eu venho de onde a terra e passear por ela. Escuta, você viu meu servo Jó? Claro, vi. É o mais rico do Oriente. O Senhor deu para ele uma fazenda, muito carro, muito camelo, olha, uma família bonita, mora numa mansão, vive de palavra minha, né? Ele mora bem, tem uma vida regalada. Claro, ser crente assim é muito fácil. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa séria para vocês. Ser crente, irmãos, não nos isenta das dificuldades da vida. Você pode ser crente, porque a nossa fé, irmãos, Paulo disse que se nós servíssemos a Deus somente pelas coisas deste mundo, nós seríamos mais miseráveis homens. A nossa fé, a nossa crença em Deus, amados, é por coisa muito maior. É muito maior do que qualquer patrimônio material. É muito maior do que qualquer noção da vida, a nossa fé, amados, é por uma morada celestial, que não é passageira, ela é eterna com Deus, na sua habitação. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, amados, dizer a vocês que ser crente não nos isenta de problemas, dificuldades, enfermidades, prejuízos, derrotas, desentendimentos. Isso são as circunstâncias do mundo do pecado que nós nele vivemos. Irmãos, eu sempre me lembro, uma certa feita, uma garrafa vazia, tampada, mergulhada, jogou-se dentro de uma lagoa. A garrafa estava na água, mas a água não estava dentro da garrafa. O crente está nesse mundo de pecado, mas o pecado não deve estar dentro do crente. Aleluia! São Paulo disse que nós somos morada de Deus em Espírito, morada do Espírito Santo, irmãos. Este é o que deve estar dentro de nós, dentro do nosso coração. Nós somos esse vaso para a morada de Deus em Espírito, diz o apóstolo Paulo. Mas, meus queridos irmãos, meus amados, o impacto, na verdade, foi grande para o homem. E Deus
Tem um testemunho maravilhoso, imagine, irmãos, há poucos dias, antes da eleição em São Paulo, aquele senhor que foi eleito, ele foi, vocês talvez tinha alguém na reunião de obreiros terceiros do mês, estão aqui? Quem estava lá no Belém? É? Desculpa, foi na escola mesmo, eu estou. É a idade. Fique perto, não, né? Na escola bíblica ele esteve lá, e tinha ali um setor, não me recordo os irmãos que estavam ali, mas ele disse para que os outros ouvintes, olha, eu vim aqui porque o governador fala muito bem do senhor, e aí se ele falou isso, e mais aquilo, não parece, ele não está falando para mim, governador, está preparando o terreno, né? Preparando o terreno que eleição é nova, mas e ele fez muitos elogios, irmãos, e sabe uma coisa que eu fiquei até satisfeito? Olha, um homem governador falando bem de nós. Agora imagine, meu irmão, Deus falar de você tão bem como ele falou de Jó. Você viu Maria? Uma senhora distinta, sincera, leal, prudente, amorosa, espiritual, cuidadosa. Irmãos, foi isso que Deus disse de Jó, e disse para Satanás, jogando a cara no capeta. Olha, Jó, ele disse, olha o Jó, você viu meu servo Jó? Olha, ele é um homem que é sincero, ele é temente a Deus e desvia-se do mal. Meus queridos, que testemunho maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Ter uma vida no altar. Que Deus que nos vê. E o escritor aos Hebreus diz que há uma grande nuvem de testemunhas que nos olham, nos acompanham com seus olhos. E às vezes quando eu leio isso acerca de Jó, eu fico pensando o que o povo, a igreja, vê em mim, vê em você. Quais são as qualidades que nós externamos com o nosso relacionamento, a nossa maneira de viver. Olha, irmãos, existem pessoas que têm um caráter fraco. E até uma dádiva lá fora que diz que fulano, o que ele diz sentado não sustenta em pedra. Tem pessoas assim, tem pessoas que para trocar de conversa é tão fácil. E alguns até que se vendem por propinas, os grandes por muito dinheiro, né? Mas tem alguns bestas por aí que com pouca coisa que se vendem. Mas, meus queridos, Deus disse para o diabo, Jó é sincero. Meus irmãos, eu estava lendo no dicionário, irmãos, o que é a palavra sincero. Irmãos queridos, sincero, meus amados irmãos, olha, é tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for sério, tudo aquilo que for sem malícia, tudo aquilo que for sem engano. Irmãos, isso é ser sincero. Aleluia. Pessoa cujo caráter impõe, amados, respeito e autoridade. Foi isso que Deus disse de Jó para o diabo. Ele é sincero, ele é reto. Olha, Satanás, e há mais uma coisa: o Jó, além de sincero e reto, ele é um homem que se desvia do mal. Ele é temente a Deus e desvia-se do mal. Meus queridos companheiros, minhas irmãs, o mundo do momento, irmãos, está enfado de atrações enganosas. Esta é a pura verdade. Há muita atração enganosa, especialmente quem vive bisbilhotando na televisão,
tanta coisa enganosa. Pois bem, é o que o mundo tem, é o que o mundo mostra, é o que o mundo revela. Mas, meus queridos, Jó tinha uma vida de proximidade com Deus, que ele deu o alicerce necessário para que na hora da tribulação, irmãos, ele não negasse a sua fé. Queridos, tem pessoas que, o próprio Jesus disse, que tem pessoas que na hora da tribulação, Jesus disse que desviam. Amados, a nossa fé, a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, queridos, ela deve estar acima de todas estas coisas. Aleluia! Isso nós vamos encontrar na vida de Jó. Foi isso que Jó externou no seu relacionamento. É interessante, meus queridos irmãos, é que acredito que Jó nunca esperava de a sua própria esposa chegar e dar um parecer terrível daquele. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que se vocês lerem bem direitinho a Bíblia, quando vocês chegam no último capítulo do livro de Jó, capítulo 42, a Bíblia diz que houve um segundo período, aí Deus deu para Jó muito camelo, muito ovelha, muito gado, deu tudo, e deu mais quantos filhos? Mais 10 filhos. E a esposa era aquela? Ele não pediu divórcio. A esposa era a mesma. Irmãos, Jó podia compreender também a condição da sua esposa, da sua mulher. Vocês vão ler a Bíblia, presta atenção. A Bíblia é muito bonita, ela é muito objetiva. Deus, irmãos, registra a sua palavra coisas que dá para chamar a nossa atenção. Quando você começa a ler o livro de Jó, fala o nome de Jó e o nome da mulher, como é que a Bíblia chama? Sua esposa, né? E a esposa. Jó, nome, a esposa. Mas por quê? Porque ela era 100% dependente de Jó. Jó compreendia para suster a sua vida espiritual e ter um discernimento e tolerância para a fraqueza da sua mulher, da sua esposa. Meus irmãos, não se tratava de uma infidelidade conjugal, mas de um desespero do momento. Um desespero do momento. Imagine, um homem que era rico, num dia só ele quebrou. Quebrou num dia só, acabou tudo. Olha, distante, de momento em momento, vinha um portador dando notícia ruim. Teu cara morreu, os saberes mataram, roubaram, a casa pegou fogo, os filhos morreram, olha, caiu o teto em cima, matou todo mundo, olha, e só notícia ruim, imagine. Ela não tinha a mesma estrutura que tinha o marido. Por isso, irmãs, Paulo disse, o marido é o quê? O peso. O pé? Não. A cabeça da mulher. Pois bem, ele é o sacerdote da família. Ele é aquele a quem Deus deu a autoridade. E se alguém não tem, peça a Deus que ele tem. Aleluia. Aquele a quem Deus deu discernimento, sabedoria, graça, visão. Aleluia. Para conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Queridos, Deus deu esse grande testemunho de Jó. Amados, mas Jó sofreu. Talvez você pensando, mas pastor, eu não tenho estrutura do Jó. Meu irmão, minha irmã, há uma diferença. Nós hoje estamos vivendo numa outra dispensação. Quando Jó vivia, irmãos, a lei era outra.
Era dente por dente, olho por olho. O negócio era muito sério lá atrás. Hoje, nós vivemos a dispensação da graça. Imaginem vocês que Isaías disse que Jesus foi ao partido da cruz e tomou todos os nossos pecados sobre ele e disse que ele jogou para de trás das suas costas para nunca mais se lembrar deles. Aleluia! Queridos, que grande privilégio! Mas tem crentes, irmãos, que não querem sofrer nada. Verdade, aleluia! O negócio é só glória, 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 glória. Quando chega na hora de uma pequena tribulação, olha, tem pessoas que, como a mulher do Jó, irmãos, se maldizem, reclamam. É verdade. Mas eu creio que se nós reclamam, se maldizem, murmuram, ficam reclamando por tudo, porque está passando por uma pequena tribulação. Escute, você já leu na Bíblia? Estamos falando de Jó, que perdeu tudo. Você já leu a biografia de Jeremias na Bíblia? Que conta Jeremias? Profeta de Deus. Aquele que não queria ser profeta, e Deus disse: você tem que ser profeta. Eu vou colocar a palavra na tua boca, e você vai falar, Jeremias, aquilo que eu te mandar. Glória a Deus. Meus irmãos, no Velho Testamento, Jeremias foi um profeta levantado por Deus para falar contra tudo e contra todos os bens da Bíblia. Tremendo ministério que Deus deu para Jeremias. Era um servo de Deus, era um profeta de Deus, mas foi para o calabouço, foi preso. E você não quer sofrer nem um pouquinho, só um pouquinho, uma provinha, desde o início, só uma coisinha. Escute, olha, você já leu na Bíblia a biografia de João Batista? João Batista, aquele que a Bíblia diz que ele era nazireu, lembra disso? O nascimento de João Batista já foi um milagre. A mãe dele também já tinha avançada idade, o seu pai, Zacarias, certamente pediu aquele filho. E os anos se passaram e ele até esqueceu. Um dia ele estava no altar, estava adorando o Senhor veio e disse: Zacarias, você vai ser pai. Disse: o quê? Ele começou, nem acreditou. Aí Deus disse: Zacarias vai ficar mudo até que o menino nasça. Vai ficar mudo. Meus queridos, tem pessoas, amados, que precisa Deus colocar um sinal na vida dele para ele poder entender que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ora, meus queridos irmãos, esse João Batista, quando se lê na Bíblia, irmãos, as características físicas de João Batista, não creio que seria mais agradável. Ele era nazireu, era um voto que ele tinha com Deus. O nazireado havia proibição de cortar o cabelo e a barba. Quer dizer, João Batista, um cabelão grande, barba grande. Ele vivia nas cercanias de Jerusalém, no deserto. No deserto não tem muita higiene, né? Porque lá também não tem rio. Imagina, aquele calorão tremendo. Ele vestido com um terno de azul, gazebeira, inglesa? Não. O que era? O que era? Pele de camelo. Imagina aquele misturado com um pouco de suor do deserto. Foi bem? Mas você já leram na Bíblia a pregação de João Batista? O homem tinha uma palavra tão ungida. A multidão não olhava para o ser. A multidão ouvia o que a sua boca, usado pelo Espírito Santo, falava. Era uma de autoridade muito grande. Haja vista que a Bíblia diz, ele diz que Jeremias, que o João Batista estava meio cansado. Um dia ele chegou para a igreja dele e disse: raça de víboras. Vocês já pensaram? Pastor Samuel chegar aqui sexta-feira próxima e dar para você: raça de víboras. Domingo os bancos estão tudo vazios.
João Batista era assim. Agora você na Bíblia diz que no dia seguinte a multidão estava lá. Mas por que, irmãos? Havia unção de Deus, autoridade de Deus. Ele era tão respeitado, irmão, tão respeitado. Conta o historiador que certo dia houve uma certa solenidade e na praça principal sai lá o rei Herodes, montado no seu cavalo branco, que ao seu lado a mulher do seu irmão que tinha tomado, e o casal vem desfilando do meio da multidão. Sai João Batista, diz que ele pega na rédea do cavalo do Herodes e diz: eu já te disse, eu já lhe disse que é indecente. Procura a tradução. Olha, estuda, indecente você possuir a mulher do seu irmão. O rei podia mandar decapitar na hora, mas ele temia a autoridade de Deus que estava naquele homem. Mas que ele, esse grande homem de Deus, do qual Jesus deu testemunho dele. Um dia Jesus disse: dos filhos de mulher, o maior, quem foi? João Batista. Esse João Batista foi demorado. E agora? E agora? Meus queridos, é assim. O nosso irmão, o João, a sua vida com Deus, irmãos, lhe deu e concedeu uma estrutura espiritual tão grande que ele pode suportar tudo aquilo. Perdeu todo o patrimônio material, ouviu a loucura da esposa, e é interessante que ele simplesmente disse assim como falam as loucas, fala tudo também. Mas, queridos, esse homem perdeu todos os seus filhos, esse homem perdeu a sua própria saúde. Mas um dia falaram com ele, ele disse: Deus deu, Deus tomou, glorificado seja o nome. Meus queridos irmãos, eu estou falando isso para vocês porque já tenho alguns anos no ministério e vocês olham assim: pastor Severo, é só bênção. É enganado, é enganado. Eu já passei cada porta estreita que quase que no fundo de uma agulha. Mas Deus teve misericórdia de mim. Certa feita, é isso. Se não me falha a memória, deve ter sido no ano de 59 ou 60. Eu passei por uma dificuldade tão grande. E não era lá no mundo, não. Foi no próprio ministério. Entre nós, os obreiros. Por política, politicária, fuscada. Eu fui caçado. Não me tiraram o documento permitido, mas proibição total. Eu morava ao lado de um templo nosso, no bairro da casa dele. A minha casa dava com o muro da congregação. E eu então passei a congregar ali. E não me permitiam que eu dirigisse uma oração. Eu era um pastor, sentado no púlpito, calado. Ninguém ouviu eu reclamar. Ninguém ouviu murmurar. Durante um ano, irmãos, eu simplesmente me voltei para o altar da oração. Um ano orando, chorando e orando. Irmãos, aleluia, o Deus de Jó veio em meu auxílio. A pessoa que mais eu venerava, que tinha autoridade na mão, foi na minha casa, me chamou e disse: olha, na verdade, José Wellington, eu havia compreendido errado.
E aí as coisas dali para frente se consultaram. Mas, irmãos, não é só isso. Mas pouco tempo. Eu vou contar outra experiência para vocês. Na reeleição do presidente Fernando Henrique, ele me chamou, eu fui a Brasília, fui com o pastor e fui com o Paulo. Chegando ali, ele disse: pastor, eu me chamei, eu quero o seu apoio na igreja Assembleia de Deus. Eu disse para ele: presidente, eu não mexo com essa mercadoria. O negócio da Bíblia, da igreja. Disse: não, mas eu lhe conheço, eu sou de São Paulo, eu já lhe conheço, e eu quero que você me ajude. Bem, naquela reunião, ele está bem, se é possível ajudar, vamos. Falou-se ali alguma coisa numa reunião, depois se fez com os pastores. Bem, dias depois, houve uma convenção no estado do Rio de Janeiro. Levantou-se um pastor e disse para todos ouvirem: fomos vendidos pelo pastor José Maria por 20 milhões de reais. E eu provo que ele recebeu. Imagine isso. Aleluia. Irmãos, olha, quando eu soube desse negócio, você sabe que é o sangue do cearense, subiu o dedão do pé, na orelha. Irmãos, brincadeira. Porque aí afetou tudo, não é? Lá no Belém, eu tenho alguns irmãos que são juízes de direito. E um deles disse: pastor, vamos entrar com oração com esse camarada e o vamos. E ele, então, nós somos no Rio de Janeiro. Qualificamos 10 pastores que estavam presentes na reunião, que provavam o que aquele cidadão disse. Foram qualificados. Irmãos, eu fiquei orando. Numa madrugada eu estava orando, o Senhor veio e me disse assim no meu ouvido: você vai processar um companheiro seu da sua convenção? Não faça isso. Eu simplesmente disse: Senhor, acabou-se. 2 dias depois, o irmão lá, o juiz, veio com a procuração para que eu assinasse. Eu falei: doutor fulano, me desculpe, mas eu estou proibido de assinar essa procuração. Como assim? Deus proibiu. E contei para ele: se deu algum prejuízo, eu quero pagar. E ele disse: olha, se Deus mandou um assunto está liquidado, acabou sem se falar disso. Irmãos queridos, 15 dias depois, aquele irmão que deu aquela notícia na convenção, ele veio acompanhando mais de 12 pastores. Eu estava reunido com o meu diretor do Rio de Janeiro, dia 13, ele veio lá me pedir perdão, chorando, confessando que tinha me caluniado na frente de todos. Meus irmãos, não há melhor advogado. Salvo 40 irmãos, é a maior dosagem para quem está desesperado. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, pedindo o Senhor do Senhor. Meus queridos, a vocês, irmão, no caso de Jó, vocês vão encontrar, amados, além da esposa, Jó era um homem rico. E rico, irmão, tem muito amigo. É uma maravilha. E sabe, entre os seus amigos, 3 se aproximaram dele. E eles vieram com aquela conversa: venho aqui para solidarizar com você, conhecer a sua dor, sofrer com você. Isso era o propósito deles. Mas, meus queridos, quando você começa a ler as acusações feitas por aqueles homens contra Jó, ao invés de consolarem e confortarem Jó, eles aumentaram a dor, a angústia no coração de Jó. Irmãos amados, não são todos os instantes que os amigos nos ajudam. Há momentos que eles nos causam dores. É verdade. Há momento que eles nos causam dores. E olha, meus amados irmãos, às vezes até nas coisas, até no nosso próprio trabalho, às vezes por falta de habilidade. Eu me recordo, eu tinha uma loja lá no bairro da Nova Cachoeirinha. E eu tinha um gerente que trabalhava comigo, e aquele irmão, a esposa dele, ficou muito doente.
Eu então pedi para um operador nosso fazer uma visita para aquela irmã. E o operador foi. Quando ele chegou lá, que viu a irmã, ei, irmã, você está um caquinho de gente. Que palavra que ele foi dizer para a irmã? A coitada, doente para morrer, ao invés de levar uma palavra de conforto, de orar pela senhora, para Jesus me curar, eu vim aqui, vou falar a senhora, irmã, um caquinho de gente. Amigos, às vezes atrapalha a vida. Atrapalha a vida. Deus faz cada coisa que a gente não entende. Em 1900, antigamente, eu tinha um problema no pé direito. E inflamou. E doía muito. Não foi jogando bola, não. Um ferimento aqui. E aquilo, olha, ficou ruim demais. E me deu febre. Bem, eu estava à noite em casa, de trabalhar, podia trabalhar. Chegou um irmão para me visitar. Eu me recordo muito desse irmão. Ele chegou para mim e disse: ô meu irmão, o senhor veio aqui, graças a Deus, meu amigo, o senhor vai orar por mim? Ele disse: não, eu não vou orar não. Você não crê? Você não quer que Jesus vai te curar? Não vou orar não. Não vou perder a minha oração. Não vou orar não, não vou perder a minha oração. Eu, sinceramente, eu olhei para ele, deu vontade de assim, meu irmão, a porta que você entrou está aberta. Mas eu olhei para ele, meu irmão, tenha misericórdia, ore por mim. Ele olhou assim: eu vou orar. E não é que ele orou, Jesus me curou. Aleluia! Glória a Deus! Mas, meus queridos irmãos, essa coisa acontece entre amigos. Os amigos de Jó trouxeram para ele, irmãos, coisas terríveis. Olha, que situação terrível. Mas, queridos, Jó tinha estrutura espiritual. Ele chegou até a dizer: olha, ainda que ele me mate. O que é mais que ele disse? Eu vi. Isso é muita confiança em Deus. Aleluia. Eu olho para Jó e me lembro de Abraão, quando estava levando o filho para o sacrifício, né? Quando ele chega no caminho, o filho pergunta: papai, estou vendo aí a lenha, o fogo, o cutelo na tua mão, e o cordeiro, onde está? Já pensou? Abraão sabia que Deus tinha pedido a ele o filho, era o próprio filho que era o sacrifício. Ele responde com muita emoção, ele diz: meu filho, Deus para si, cordeiro para queridos companheiros, que Deus nos deu a graça e a estrutura espiritual que tinha o Jó, que nos momentos das maiores dificuldades nós possamos estar revestidos daquela verdadeira confiança em Deus. Vai acontecer porque Deus quer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus não falha, Deus não se engana, absolutamente não. Aleluia. Oh, queridos irmãos, aleluia. As irmãs costumam cantar um corinho: haja o que houver, venha o que vier, Deus está comigo. Mas negócio, haja o que houver, venha o que vier. Se Deus está com você, você está abrigado. O esconderijo altíssimo, bendito seja Deus. Aleluia. Ora, queridos, o Salmo 91 diz que 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás aqui. De João diz na sua epístola, no último capítulo: quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Agora precisamos, amados, é confiar neste Deus, mas confiar neste Deus de uma maneira maravilhosa. A Bíblia nos conta, amados, que Jó passou por toda aquela dificuldade e no fim da sua vida, é o capítulo 42, não é? No capítulo 42, então a Bíblia nos diz que o seu segundo período foi muito maior do que o primeiro. Aleluia!
Mas, queridos, escutem, isso aconteceu com Jó. Mas se você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, você vai encontrar, irmãos, uma relação. Você já leu bem direitinho, né, a biografia de Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, começando no capítulo 9, né? Quando Saulo é transformado por Jesus por Paulo. Irmãos, quando você lê a sua segunda epístola, que ele escreveu aos Coríntios, lá no finzinho, Paulo conta, irmãos, todas as suas dores, todas as suas dificuldades, 199 chicotadas, prisões, açoites, frio, nudez, fome, perseguição, naufrágio. Tudo isso Paulo experimentou. E no finzinho da carreira, ele disse: combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Só me falta agora receber o meu galardão, que é o justo juiz me dará naquele dia. E Paulo diz: não só a mim, mas a tantos quantos amarem a vida do Senhor. Queridos, Deus abençoe os nossos corações, que você tenha, na verdade de Deus, esta graça, sim, Senhor, de confiar inteiramente no Senhor. É notório, irmãos, tribulação. A tribulação, Paulo diz que produz o quê? Paciência. Estou me recordando, antes do pastor Cícero Canuto de Lima, o pastor de São Paulo chamava-se Bruno Escolas Bosco, era um polaco. E o Bruno era assim, um homem assim, muito despachado, assim, de pouca conversa, muito sério, homem de Deus. Mas chegou um irmãozinho e falou: irmão, Bruno, ore por mim. Irmão, ore, eu estou passando uma tribulação tão grande, ore, irmão, ore por mim. Eu preciso de vitória. Irmão, o Bruno disse: ajude aí. A senhora eu estou sofrendo dificuldade. Jesus, essa mulher está pedindo solução. A tua palavra diz que a tribulação produz a paciência. Ela precisa de paciência. Então dá a tribulação para ela. Meus queridos, a tribulação muitas vezes rouba a nossa paciência. Ela tira a nossa tranquilidade. Nossa estrutura, irmãos, é muito precária. Foi por esse motivo que Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu vou dar para vocês o Espírito Santo, e vocês precisam ser revestidos deste poder para poder suportar a carga que vem aí contra vocês. Meus queridos, quando você lê lá no Evangelho de João, lá no finzinho do Evangelho de João, nos últimos capítulos, João conta a história de 2 discípulos que iam para Emaús. Vão lembrar daquela história? Aqueles 2 homens iam voltando para a sua cidade. Eles voltavam decepcionados. Eles haviam seguido a Jesus. A esperança deles estava em Jesus como rei de Israel. Ele tinha esperança de que Jesus fosse reinar, fosse libertar os judeus das garras dos romanos. Está olhando pelo lado administrativo político. Mas Jesus disse: não, meu reino não é desse mundo, meu reino é muito maior, é muito melhor. Aleluia. Mas eles estavam tão frustrados. E eles iam caminhando de volta para casa decepcionados. E a frustração era tamanha que um terceiro personagem acompanhou, entrou no assunto com eles e não se perceberam quem era. Aquele que chegou começou a falar para eles uma história bonita. O homem tinha um conhecimento na história de Israel, começou em Moisés e veio até aqueles dias. Se você ler na Bíblia, foi o maior sermão que Jesus pregou durante o seu ministério. Foi para 2 pessoas. A caminho, quando chegaram em Emaús, o homem fez com que ia passando, e eles disseram, foram corteses, né? O senhor, fica com a gente aqui, fica em casa, faz um lanche aqui com a gente, tem hospedagem aqui. E ele aceitou. E a Bíblia
nos conta que eles estavam à mesa para fazer a refeição. Jesus orou. Quando ele orou, eles reconheceram quem era. E ele deu seguimento. Quando Jesus, irmãos, regressa, sai do meio deles, eles então eles conversavam, se entrelaçavam em conversa, um olhava para o outro, mas o Cleófas, você não percebeu, rapaz, no caminho, quando aquele homem falava, ele falava, meu coração ardia, porventura não ardia o seu coração quando ele falava? Meus queridos irmãos, aleluia, peçamos a Deus graça para na hora da frustração, da decepção, da derrota, ó irmãos, dos problemas agudos, você possa ter uma conversa com Jesus, Ele possa falar no seu coração, possa arder com a sua palavra de conforto e de vitória para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, Deus abençoe. E para o relógio, hoje nós temos 1 hora a menos essa noite, né? É isso, hora a menos. Aleluia. Eu sei, vocês vão para casa mais cedo, porque eu também preciso. Orem pela irmã Wanda. A irmã Wanda não está lá muito bem de saúde. Eu também estou meio arranhando aqui um pouco, né? Aqui meio perrengue, mas vou ficar bom se Deus quiser. O doutor está aqui atrás, vai me dar uma receita. Mas, queridos, que Deus abençoe. Guarde essas palavras do seu coração. Nunca desista de Jesus. Eu estou com o resto. Jesus é lindo. Jesus é bom. Mas Ele é bom. Ele é muito melhor do que você tem. Aleluia. Meus queridos irmãos. Aleluia. Escute. Nós tivemos agora essa conferência mundial pentecostal, foi tudo tão bonito, né? Que multidão linda no encerramento, vocês estavam lá, foi tudo tão bonito. Vocês não sabem quantas horas de joelho nas madrugadas nos custou aquele trabalho. Sabe Deus. Irmãos, tudo que é igrejas, todo trabalho nosso, de uma certa dimensão, quando nós nos propomos a fazer, o diabo se levanta contra. Até aquele lugar onde fizemos o culto de encerramento, já tive lá uma vez, trocou o bendito do ministro, e o cidadão que chegou disse, não quero aqui, não tem mais lugar, não quero. Isso na semana do evento, isso na segunda-feira. Foi preciso, terça-feira, o Paulo, a Marta, o Paulo, casado, e foram lá falar com o presidente, e o presidente foi muito amigo, eu tinha estado com ele, tinha feito o convite, ele disse comprometido para vir, ele não veio porque estava com medo de que alguém se intrometesse no meio dos crentes da vaia dele. Pois é, mas Paulo falou com ele, na frente dos dois, ele pegou o telefone, ligou para o ministro e disse, fulano, eu tenho uma reunião com os evangélicos sábado à tarde. Veja o melhor lugar aí no aeroporto e tudo que eles precisaram para o seguinte. Bateu o telefone. Eu olhei, tá bom assim? Tá ótimo. No outro dia, irmão, foi só glória a Deus. Ele abriu a porta. Mas, amados, mas não era só isso não. Era quarta-feira. E nós precisávamos de uma planta assinada por um engenheiro do local onde íamos fazer a reunião. E tinha que ter a aprovação da prefeitura, sabe? Chega da prefeitura uma planta, aí vai de sessão em sessão, e departamento em departamento, demora muitos dias. E nós precisamos daquela planta aprovada naquela tarde. A Marta então foi lá, e Deus abençoou a Marta. Ela voltou com o protocolo na mão, porque Deus abriu a porta. Mas, meus irmãos, aí veio o mais difícil. Precisava de uma empresa para montar tudo que vocês viram lá. Aqueles palanques, o som, banheiros químicos e instalação elétrica, enfim, aquilo ali, irmãos, custa uma nota e demanda tempo para voltar.
Paulo me levou um irmãozinho lá, vai cá. Irmãozinho alguém do meu tamanho, assim meio velhinho, meio xoxinho. E o nome dele é Bill. Aí, papai, aqui é o Bill. Depois, não, meu irmão, pode chover. Bill, o que é que você faz? Eu vim aqui para tratar com o senhor, para montar aquele negócio lá do senhor. E o senhor monta? Ele disse, senhor. Eu digo, rapaz, espera um pouquinho. Eu digo, Paulo, o que é que ele faz? Rapaz, o senhor tem uma empresa. Se ele está dizendo que monta, pode confiar que ele monta. Ele disse, pastor, eu quero 48 horas, eu tenho tudo pronto. Glória a Deus. Mas, irmãos, o mais difícil, irmãos, estava entre nós e Jesus. Que eu ia lá na meteorologia e dizia, dia 10, chuva e muita chuva. Dia 10, chuva e muita chuva. Aí eu fui, Jesus, não brinca não. Já chega o centenário que nós tivemos chuva o dia inteiro, né? Já não passou não. Irmãos, Jesus é muito bom. É isso, ele é lindo, viu? Ele é tem um dia maravilhoso. A tarde, uma brisazinha fresquinha, que coisa gostosa. Irmãos, este é o nosso Deus. Mantenha a sua sinceridade a Ele. Ele não falha. Ele nunca vai te decepcionar. Porque Ele nos ama. Aleluia. Nós somos o seu povo. A Bíblia diz que o meu seu nome está gravado na palma da sua mão. Estamos guardados e protegidos por Ele. Amém. Meus amados, nós louvamos ao Senhor nosso Deus. Nosso pastor presidente, como nos ouviu, está com um pouco de gripe. Até liguei para ele ontem e falei, pastor, se estiver difícil, peça para o companheiro vir. Mas ele orou e está aqui conosco e louvamos a Deus por isso. E foi interessante que ele pôde contar que o pastor presidente também tem dor no pé. Pastor presidente também sofre decepção dos amigos. E pastor presidente também já sofreu perseguição no ministério. Mas Deus honra a sinceridade de seus servos. Deus é que conhece o nosso coração. E se Ele está onde está, é porque Deus conhece a sinceridade do seu coração. Louvamos a Deus, agradecemos ao nosso presidente por ele ter atendido ao nosso convite. Eu quero convidá-los para nos colocarmos em pé. Amanhã pela manhã, escola bíblica dominical. Não se esqueça, acertar o seu relógio. Não vá chegar 1 hora atrasado na escola bíblica dominical. Acerte o seu relógio. Amanhã todos temos escola bíblica dominical. Amanhã à tarde, às 14 horas, reunião. 14h30, às 14h30, a reunião com os coordenadores do departamento de evangelismo, discipulado e missão. Permitindo Deus, pastor, no dia 2 de novembro, nós estaremos realizando aqui o nosso novo seminário de evangelismo.